Irei tecer algumas considerações sobre a prova Delegado Ceará, que foi aplicada neste domingo, dia 25/5. Realmente o CESP trouxe aí duas inovações que é importante a gente observar esses movimentos, quais sejam. A questão do decreto 6514 realmente me surpreendeu. A última vez que caiu o decreto 6514 para a prova de delegado foi em 2016, uma prova de Pernambuco, e não costuma-se cair esse decreto, mas estava aí no conteúdo programático e realmente me surpreendeu. E a gente observa essa movimentação do CESP, foram dois artigos novos que teve mudança lá em 2022, então a gente percebe essa movimentação de trazer coisas novas, não só aquele batidão que o CESP costuma cobrar. Obviamente teve alguns ali que a gente já sabia que ia cobrar. Por exemplo, princípio. Princípio é algo que sempre cai. Fogo. Fogo, CESP adora falar sobre fogo. Então, assim, algumas questões a gente já tinha assim, um conhecimento de que ia cair. Agora, realmente, o decreto 6514, ele me surpreendeu. E aqui, a ideia é a gente comentar questão por questão, para que a gente possa aprimorar o nosso conhecimento, para que a gente possa levar isso adiante, para a gente observar esse movimento do CESP, que não vem cobrando somente o batidão, o que a gente está acostumado, mas com esse decreto, ele mostra aí para que veio nessas outras provas que a gente veio observar aí no que diz respeito ao direito ambiental. A questão de número 93 da prova é a primeira questão ali de direito ambiental. Vou estar lendo aqui para vocês no meu computador, que vai nos tratar da inversão do ônus da prova. Realmente é algo ali inovador no sentido dos princípios, porque geralmente cai um caso ou outro, mas quando ele vem fazendo a inversão do ônus da prova, do qual não é uma novidade, até porque nós temos uma súmula do STJ, a súmula 618, que vai tratar sobre a inversão do ônus da prova no que diz respeito às degradações ambientais, então ela é aplicável e a ideia da inversão do ônus da prova está associada ao quê? Ao nosso gabarito ali, que é a letra E, é o princípio da precaução, ou seja, o autor de eventual empreendimento, eventual atividade, que tem que provar previamente, antes do empreendimento, que aquela atividade não vai trazer uma degradação. E se vai mostrar ali aquele tipo de degradação para que haja algumas medidas compensatórias. Então, uma inversão do ônus da prova é nesse sentido, onde aquele autor que tem que provar que o seu empreendimento não vai fazer ali uma degradação ambiental, não vai ter algum tipo de impacto previamente. Então, é essa a ideia da inversão do ônus da prova. Quem vai falar bastante disso é o nosso doutrinador Paulo Alfonso, que vai traçar justamente essa ideia da inversão do ônus da prova, mas é uma súmula do STJ, na súmula 618. A questão de número 94 vai falar do uso de fogo, o que é comum na prova do CESP. Ele gosta de cobrar sobre fogo, balão, sempre é um tema recorrente. E aqui nesse caso da questão 94 é quando que vai ser liberado para agropastorais em florestas. E aqui a gente tem o nosso gabarito, é a letra D, que vai estar bem, letra de lei, artigo 38, inciso 1º do Código Florestal, vai tratar exatamente isso, que a letra D vai falar que são os órgãos estaduais ambientais competentes do CISNAMA. Já a questão 95, por obviedade, para o cargo de vocês, é algo que eu já havia falado que vai cair por ser uma característica do cargo em si de vocês, que é justamente penas privativas de liberdade, quanto que a gente pode fazer essa substituição por restritiva de direitos. E aqui a gente observa que ele faz uma confusão com vocês, mas é um tema que sempre cai, porque confunde o Código Penal com o Código Florestal. O nosso gabarito, de fato, vai ser a letra C, que vai nos dar sobre a duração da pena, quando é inferior a 4 anos, a gente sabe que no Código Penal é 3 anos, mas aqui é 4 anos, então é o gabarito, é a letra C, que vai estar lá no artigo 7º, inciso 1º. As outras a gente percebe que são causas atenuantes de pena. Não é o caso aqui dessas restritivas de direito quando é trocada pela privativa de liberdade. Questão 96 vai, de fato, aqui uma novidade, que é o decreto 6514, realmente é algo que me pegou aí de surpresa, eles estavam duas questões, inclusive, sobre isso, mas a gente observa que é letra de lei, não vai ter ali nenhuma jurisprudência, aliás, toda a prova em si, só o princípio em relação ao princípio que vai ser doutrina, não vai ser vai ser jurisprudência ali, porque a gente tem uma súmula, mas a gente observa que a prova foi letra de lei seca aqui. Então, a 6514, ela aqui, a 96, ele vai cobrar artigo 11, inciso 1º, que vai falar desse período aí, a lei fala em período de 5 anos, a questão cobra aqui, de residência, a questão cobra aqui 3 anos. Então, como não chegou aos 5 anos, a gente observa, e aí ela
ela fala da mesma natureza. Então, quando é a mesma natureza, esse prazo é em triplo, essa multa é em triplo. A lei vai dizer isso pra gente também. A 97 vai nos dar a questão da multa, que também é algo novidade, foi mudado em 2022, esse artigo em específico. Houve várias mudanças no decreto 6514 e uma delas foi a que cobrou aqui, essa mudança em 2022. O meu gabarito ficou, de fato, a letra E, que vai estar também letra de lei seca, o artigo 5º, parágrafo 1º, que vai nos dar aí que a multa por unidade de medida não pode exceder o valor de R$1.000. Então, não tem nada de salário mínimo, tá? Muita gente confundiu com salário mínimo, mas a lei não fala em salário mínimo, de fato, ela fala da questão do R$1.000. A questão de número 98 vai trazer o agravamento de pena. Confunde muito com o Código Penal. Eu sei que vocês ficam ali ligados no Código Penal e acaba trazendo essas confusões. Então, aqui o CESP trouxe para confundir mesmo, por exemplo, concurso de pessoas. Não existe esse agravamento de pena de concurso de pessoas aqui no crimes ambientais, na lei de crimes ambientais. Então, a 98, aqui ficou a letra E, que vai justamente, é o artigo 5º, inciso 2º, a linha G, que vai trazer esse em período de defesa da fauna. Aqui observe que ele fala em após cometimento de 2 ou mais infrações, a lei não vai falar disso, ela vai falar de crimes da mesma natureza, de forma a atingir espécies nativas, a lei também não fala disso, ela fala de espécies ameaçadas de extinção e colaboração com agentes encarregados de vigilância ambiental, também a lei não fala disso, ela fala em facilidade por funcionário público no exercício da função. Então, perceba que foi para confundir vocês. Então, o gabarito é a letra E. A questão 98 vai tratar da SISNUC. SISNUC também é um tema queridinho pelo CESP, então é importante a gente saber sim os conceitos das unidades de proteção integral e das unidades de proteção de uso sustentável, pelo menos ter uma ideia. Eu trouxe tabelas aqui para vocês para facilitar o entendimento, para você entender, fazer essa compreensão. Eu sei que são 13, né, no total, então você tem esse conhecimento, realmente fica muito difícil, mas é necessário, porque é um tema que o CESP gosta de cobrar esses conceitos, então é um tema que tem que estar ali na ponta da língua. E aí a gente observa aqui que quando ele fala de pequena extensão e pouca ou nenhuma ocupação humana, então a gente já tira o quê? As de proteção integral. Porque as de proteção integral, ela não tem ali a ocupação humana. Então a gente já parte já para sustentáveis, que são 7. E aí, quando a gente fala de pequena, já tem que estar associado o quê? Área. A área que é a área de relevante interesse ecológico também, gabarito letra E. Esse é o conceito de área de relevante interesse ecológico. E aí não poderia deixar de fora, que é um tema que também é batido do CESP, em relação às responsabilidades. No direito ambiental nós temos a tríplice responsabilidade e, de fato, a responsabilidade civil, ela é a mais recorrente, porque ela é a que mais se debate, é a que mais está em voga, é a que mais tem diferenças, peculiaridades em relação à responsabilidade administrativa e à responsabilidade criminal. E aqui a gente também traz um conceito legislativo da lei, que é a PNMA, Política Nacional de Meio Ambiente, que vai trazer aí uma inovação, porque a gente sabe que a PNMA é de 81, ou seja, o anterior à Constituição, então ela traz essa inovação da responsabilidade objetiva lá no artigo 14, vai tratar exatamente isso, que é essa independência de culpa. Então, a modo geral, é uma prova que teve a letra de lei seca aqui cobrando de vocês 2 questões de jurisprudência e de entendimento doutrinário que a gente pode observar, mas me surpreende essa novidade da 6514, esse decreto. E é interessante a gente observar esses movimentos do CESP trazendo essas inovações legislativas, porque o que foi cobrado do decreto foram 2 legislações que foram mudadas, 2 artigos que foram mudados em 22, então é importante a gente observar isso. No mais, foi uma prova, no que diz respeito ao direito ambiental, uma prova que é tranquila, mas com essas 2 novidades aí, dessas 2 questões, com esses caindo do decreto que realmente me surpreendeu. Mas bora pra frente, é isso aí, vida que segue.